Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 5 de dezembro, eu selecionei as seguintes notícias para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. KPMG, metade das empresas não adota boas práticas de proteção. Nova lei muda a internet na União Europeia, regras podem afetar o Brasil. E vulnerabilidades em 42% das empresas gaúchas. E eu começo com essa notícia que fala: KPMG. Metade das empresas não adota boas práticas de proteção. Uma pesquisa da KPMG aponta que quase metade, 44% das empresas, operam com baixo nível de maturidade com relação às boas práticas de segurança cibernética. De acordo com o relatório anual de segurança cibernética do Sistema de Controle da Consultoria, enquanto 16% das organizações analisadas registram processos desorganizados e com documentação insuficiente, outras 27,7% até consegue dar um passo adiante, mas apenas por seguir práticas básicas de gerenciamento de projetos. Em ambos os casos, o sucesso da implementação depende de esforços individuais e nem sempre os resultados são escaláveis ou repetíveis, comprometendo a defesa da companhia. À medida que a frequência e a sofisticação das ameaças aumentam, as empresas precisam mobilizar recursos e conhecimentos para se proteger. Desafios significativos continuam a impactar a segurança cibernética na indústria e, por isso, é fundamental revisar e atuar na melhoria contínua dos ambientes de tecnologia, ressalta o sócio de segurança cibernética e privacidade da KPMG no Brasil, Rodrigo Milo. Conforme o relatório, 31,6% das empresas registram nível médio de maturidade com procedimentos documentados, alocando recursos adequados ao longo do processo. Uma etapa adiante, 16% das organizações possuem programa de segurança cibernética que usa, coleta e analisa dados para melhorar resultados, com atividades guiadas por diretrizes bem documentadas e profissionais experientes. Apenas 8,9% das companhias analisadas atingiram o nível máximo de maturidade. Esse patamar é observado somente nas corporações que desenvolveram processos de aprimoração contínua e contam com profissionais experientes com habilidades e conhecimentos adequados. Como essa pequena parcela de empresas demonstra, o foco aprimorado na segurança cibernética deve ser otimizado, automatizado, integrado e previsível, resume o especialista da KPMG. A pesquisa apontou ainda que uma em cada 5 organizações não tem treinamento de conscientização de segurança cibernética, o que poderia melhorar a cultura de segurança geral em toda a companhia. Apesar disso, 85% das empresas pesquisadas disse ter planos de gerenciamento e resposta em algum estágio de desenvolvimento. Com relação às principais prioridades das práticas de segurança cibernética, as 3 mais citadas pelas empresas pesquisadas foram, respectivamente, a proteção de segurança pública, o cuidado com a segurança dos trabalhadores e a manutenção das operações contínuas, ou seja, livre de incidentes ou ameaças. Nova lei muda a internet na União Europeia. Regras podem afetar o Brasil? Foi aprovada em novembro a Lei de Mercados Digitais estabelecida pela União Europeia. O documento informa que empresas de tecnologia comecem a controlar dados e ativos digitais de forma mais rígida. A nova lei regulamenta que gigantes da tecnologia como Amazon, Microsoft e Meta não podem usar dados de suas próprias plataformas para benefício próprio em relação aos concorrentes. Sandro Zendron, CEO da Microservice, disse que a regulamentação deve proporcionar mais segurança para os dados dos usuários. O pacote legal aprovado na Europa tem a intenção de regular um segmento da economia para impor obrigações, direitos e proibições a grandes empresas tecnológicas. O movimento deve impactar, mesmo que indiretamente, práticas semelhantes no Brasil e exige também um olhar ainda mais atento à segurança da informação, visto que os dados serão ainda mais protegidos, especula.
interoperabilidade de plataformas, impossibilidade de favorecimento em pesquisas e sites de compras, além de não poderem favorecer aplicativos próprios, são algumas das obrigações. Os impactos ainda são incertos, já que a regulamentação não será aplicada a todas as empresas. A União Europeia ainda está definindo quais empresas são grandes o suficiente para que sejam obrigadas a seguir as leis. Além disso, as regras dependem de fatores relacionados ao mercado financeiro, tecnologias emergentes e a dinâmica de grandes corporações. O que é possível afirmar é que a efetivação do cumprimento das leis de proteção de dados é uma realidade das quais as empresas não podem escapar. O ato de mercados digitais e o ato de serviços digitais tem o propósito de complementar as normas de regulamento geral sobre proteção de dados, garantindo que seus pressupostos sejam reforçados nas situações incomuns de corporações de grande porte e de prestadores de serviços intermediários, disse Gendron. De acordo com a Comissão Europeia, apesar de haver regulamentos direcionados ao que se faz na internet, ainda existem lacunas e encargos legais para serem tratados. A rápida digitalização da sociedade e da economia nos últimos anos gerou uma situação em que poucas grandes plataformas controlam ecossistemas importantes na economia digital. No Brasil, a tendência é seguir o caminho da União Europeia. O país já tem em vigor uma lei com referência em uma regulamentação europeia, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em 2018. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia foi aprovado em 2016. O mesmo avanço do acesso à internet tem que vir acompanhado de mecanismos que evitem práticas ilegais e que causem danos aos clientes e aos donos dos dados. As mudanças também exigirão maior transparência em relação à postura que as empresas irão adotar quanto à oferta de serviços e modo de operação na internet. As novas regras serão efetivamente aplicáveis a partir de maio de 2023. Até lá, a União Europeia trabalhará para decidir quais empresas são grandes o suficiente para entrarem na regulamentação. Bastante interessante, como bem disse a matéria, a tendência é que no Brasil alguns desses modelos sejam copiados ou sejam utilizados como referência para novas leis também. Vulnerabilidades em 42% das empresas gaúchas. Um total de 42% das empresas gaúchas têm vulnerabilidades que trazem riscos aos seus negócios, segundo a pesquisa RSIM-RS, elaborada pela empresa de segurança Net5. Os dados foram obtidos a partir de um questionário anônimo, aplicado em cerca de 200 empresas de médio e grande porte do estado, além da realização de um scan de vulnerabilidades. O número revelado no relatório é inferior ao de 2021. No ano passado, o estudo constatou que 70% das empresas gaúchas tinham pelo menos 3 fragilidades na segurança da informação. Na edição atual do RSIM, esse número caiu para 42%. No entanto, o número de vulnerabilidades encontradas subiu para 6%. O número menor não significa que as companhias estejam mais protegidas, conforme explica Henrique Schneider, CEO da Net5. O que notamos ao comparar os dados das edições do relatório de 2021 e 2022 é que o número de empresas vulneráveis diminuiu. No entanto, as vulnerabilidades identificadas dobraram. Hoje, os ataques ocorrem em cima dessas brechas em um período de tempo muito menor. Na prática, o aumento dessas vulnerabilidades significa que mais portas estão abertas para que cybercriminosos possam agir, alerta Schneider. Além disso, pouco mais de 5% das organizações apresentam, em média, 3 vulnerabilidades consideradas críticas. Identificamos falhas importantes nos sistemas analisados com alto potencial de dano e que podem ser facilmente exploradas por pessoas mal intencionadas, comenta o CEO. O levantamento também aponta em torno de 72% das empresas fazem gestão de risco, mas apenas 53% delas têm um plano de resposta a incidente estruturado, o que significa que pouco mais da metade possui ações mapeadas para minimizar danos e executar em casos de situações críticas, como ataques e vazamentos, por exemplo. O levantamento também mostrou que 61% das empresas gaúchas fazem treinamento e capacitação, o que representa um aumento de 11% em relação a 2021.
Para o próximo ano, a Net5 estima que 65% das empresas vão investir em prevenção, 7% em detecção e 18% em recuperação. O crescimento dos investimentos em qualificação é um ótimo sinal, mas a meta deve ser chegar à totalidade. O ideal é que todas as companhias incentivem isso. Outra questão que nos chamou a atenção em relação aos investimentos é a grande destinação de recursos para a área de prevenção. Isso explica por que a detecção e recuperação dos ambientes ainda é lenta, de em média 277 dias. Essas áreas não são colocadas como prioritárias. Para diminuir esse tempo e proteger os negócios, os investimentos voltados a elas precisam aumentar, afirma Schneider. De tudo, essa matéria ela traz notícias positivas, porque significa dizer que boa parte das empresas que antes não tratavam questões ligadas à gestão de vulnerabilidades de maneira adequada passou a tratar, o que diminui a quantidade de empresas que têm exposição a vulnerabilidades. Porém, aquelas que não conseguem fazer isso de forma adequada, digamos assim, dobrou a quantidade de vulnerabilidades apresentadas. Então isso é preocupante, significa dizer que quanto mais tempo levarmos para iniciarmos iniciativas de correção, aprimorarmos o processo de gestão de vulnerabilidades, mais suscetível a incidentes estaremos. E a matéria ainda complementa dizendo que, bom, boa parte das empresas tem um processo de gestão de risco de forma a endereçar pelo menos as fragilidades conhecidas, mas a maioria delas ainda não está trabalhando com a recuperação, né, ou ainda resposta a incidente. Então esses dois temas são bastante importantes e quando se fala em estratégia de segurança é impossível dissociar as coisas. Lembre-se que para ter uma estratégia adequada de segurança é preciso se pensar em proteção, detecção e resposta a eventos, resposta a incidentes, recuperação de grandes incidentes. Então, não tem como dissociar. Se não for dessa forma, a estratégia de segurança estará capenga. Simples assim. Bom, pessoal, o que eu selecionei para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótima semana a todos e até a próxima.